Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente, isso está em Mateus capítulo 24, ele fala o seguinte, certamente vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem, ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas isso é apenas o princípio das dores. O princípio das dores, exatamente. Então veja bem, guerra tem no mundo desde que o mundo é mundo. Fome, a Bíblia fala fome no Egito na época de José. Então não vou falar assim, o mundo está chegando ao fim porque está tendo guerra. O mundo está chegando ao fim porque está tendo fome. Não faz sentido. Mas o Apocalipse coloca alguns elementos que indicavam quando nós estivéssemos chegando próximos ao fim. Embora, nota de rodapé aqui, ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. É estupidez. Tentar adivinhar. Não, claro, não podemos isso. Você entendeu? Bom, mas a gente pode saber a proximidade dos tempos em que vivemos. Então tem algumas coisas no Apocalipse que são características do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 11, 19. Diz assim, as nações ficaram iradas. Chegou, porém, o juízo de Deus e o tempo determinado para ele dar o prêmio aos seus santos e aos profetas e o tempo para destruir os que estão destruindo a terra. Ora, na época de Cristo não tinha como destruir a terra. O Apocalipse estava fazendo uma profecia de uma época em que a terra poderia ser destruída por seres humanos, coisa que na época do Apocalipse não tinha como. As previsões é que até 2025 a guerra do mundo vai ser pela água. Fala do anticristo, que ia dominar o mundo inteiro de uma maneira algorítmica. Pacífica, porque é um algoritmo. O 666. O que é o 666? O que é o 666? Na época do Antigo Testamento, Deus deu algumas normas para os judeus. O povo do Oriente Médio, ele é muito simbólico, sabe? Ele tem muito esse lance do símbolo que aqui no Ocidente a gente perde. Então o judeu pode olhar, ele usa o paiot, que significa alguma coisa, o kippah, que é aquele chapeuzinho na cabeça. E Deus falou o seguinte, olha, vocês vão pegar a lei de Deus, escrever um resumo da lei de Deus, e vão colocar por frontal entre os olhos, numa caixinha aqui, e também na mão de vocês. O judeu hoje usa na mão esquerda. Pode olhar aqui no Muro das Lamentações, você vê o judeu orando lá, né? Baruch atah b'shem Adonai Eloheinu melech haolam. E ele vai orando no muro e ele tá com aquela caixinha preta aqui e outra na mão. Aí no Apocalipse a gente vê que o inimigo, o diabo, que se vale do anticristo, assim como Deus envia o Cristo... o anticristo é a versão do Cristo pro demônio. Pro demônio, o anticristo. Ele faz uma paródia de Cristo. Aí, como Deus no Antigo Testamento pediu aos judeus para ter a lei de Deus na testa e na mão, o anticristo coloca também um sinal, uma marca, na testa e na mão. Então significa uma época em que a lei de Deus vai ser questionada. Nessa época em que a lei de Deus for questionada, diz o Apocalipse, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Ora, esse número é 666. Aí muita gente pega isso e fala o seguinte, então vou começar a calcular, Hitler dá 666, o Papa, o Saddam Hussein, Bill Gates, até a Ellen White, que é uma pioneira do Adventismo, ela dá 666, mandíbula, todo dá 666, né? No grego está o seguinte, aquele que tem entendimento, calcule. E essa palavra calcule no grego ali é a mesma palavra para faça a contabilidade daquilo que o anticristo vai fazer. E o que o Apocalipse deixa bem claro é que o anticristo vai ser a revigoração do Império Romano, que era o inimigo do povo de Deus. E por que 666? Na cultura da Babilônia, o 6 era o número base para você fazer qualquer cálculo. Era um número divino. Tanto é que quando Nabucodonosor ergue uma imagem, ela tinha 60 côvados por 6. 60 por 6. O 6 era um múltiplo divino. E ali você tem o 666, múltiplo de 6. Eu fui chamado para fazer uma libertação numa jovem adolescente, tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Um exorcismo, melhor dizendo. E os pais insistiram muito comigo, né? Mandaram e-mail, tudo, estavam...
E aí eu orei, falei com Deus, falei, tá, Senhor, vou, não vou? Porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? Era outra coisa. A pessoa fingia para chamar atenção, né? Então, você vê que não é demônio. Mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então eu fiz um jejum e tal, chamei mais 4 intercessores para ir comigo, aqueles que eu não queria ir sozinho, né? Aqueles 4 não puderam ir, né? E eu convidei outros 4, né? E eles também não puderam ir. Aí outros 4 se apresentaram, né? Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você já chegar estava lá. aí. Aí os 4 que se apresentaram, eu conhecia a vida deles, eles estavam com a vida toda estrumbicada, sabe? Né? Eu falei, cara, não dá, tua vida não tá muito reta, você tá lutando, aí tá se acertando, né? Não, mas nós vamos, Deus usa assim mesmo, Deus não usa instrumento sujo. Né? Que nem o médico fazer uma cirurgia, ele não pega um bisturi contaminado, ele tem que usar uma coisa que tá purificada, né? Porque senão, através deles, eles podiam te atacar, o demônio podia te atacar, né? Sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles, né? E eu senti de Deus, ok, Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo, para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha, eu em 22 anos de ministério, eu só vi 5 vezes possessão demoníaca. Só? De verdade, só. Meu Deus! Porque você vê na televisão... todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. Nós não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta. É o jogo demônio, aquela voz. Pois então não é demônio, né? Não é. Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, Total. né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão pra menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, ué, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né, com o pessoal, e não aconteceu nada. Aí foi chegando a noite, tomamos um chá, conversamos de trivialidades. Quando chegou a noite, era umas 7 horas da noite, mais ou menos, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro. E aí, de repente, a gente tá para ir embora, a menina começa a se contorcer, ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né, desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou uma quebra de... ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim, e não caía, ou era uma excelente contorcionista, né? Aí, falando uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já tava na rua com o meu celular ligando pra minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai mais longe possível. Pois é. Fala a verdade, mandíbula. Né? A mulher se contorcendo e falando com a voz. Isso aí eu já tô com 5 quarteirão de distância. Eu também, cara. Pô. Mas eu não podia deixar você não pode, lá, você é o cara... Posso. Pois e meu nome eu zelava. Exatamente. Né? O nome eu zelava, né? Isso na porta, você tava na porta pra sair já? Não, eu tava me despedindo, né? Não tava nem perto da porta, não dava nem pra correr. Então, você observa sinais, pupila completamente dilatada, né? Tem músculos faciais que a gente não tem controle, repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina, olhava fundo, dentro dos olhos mesmo, e falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E de repente começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz. Lembra aquela época que rolou uns apagões na cidade? Claro, foi essa época aí. Tá. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz, apagou, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, vamos chamamos assim, olhos abertos, porque o bicho vai te atacar. Olho aberto, não fecha o olho não, que é vacilo. Caramba. Né? Fica com o olho aberto. Né? Mas naquele momento, olho aberto ou fechado não fazia diferença, estava tudo escuro, né? Aí eu falei para os intercessores, bom, essa é a deixa, né? Momento de vocês intercederem. E silêncio, né? E o demônio falando, eu vou matar. Interceder o quê? Interceder, orar. Orar. Ora, intercede, ora aí, né? E nada, silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados, ai Senhor, né? Salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, né? Vou matar todos vocês. Então, meu instinto de preservação, eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede, falei, bom, por trás ele não vem. Porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta, falar no meu ouvido, te peguei, né?
E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, no escuro. Né, no escuro total, Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo poltergeist, que estava voando. Eu não vi. Né, mas bati parecia uma panela, pem aqui, pem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento e falei, Senhor, me protege, me guarda, a situação está estreita, olha, eu invoco a tua palavra que 1000 panelas caiam de um lado, 10.000 do outro. Mas você falando em voz alta? Ou... Falando em voz alta. Oração é em voz alta, orar, falar. Ah, é? Jesus falou, Deus disse, houve luz, então oração muda assim, não tem tanto poder. Você fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Então, é a oratória. Você falar, a oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tem menos poder, mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Né? Então é bom para ele escutar. Para ele escutar, porque a palavra diz que a espada do Espírito que nós temos é a palavra. Então eu tenho que verbalizar a palavra não falada não é palavra. Né? Então eu verbalizo, né? Me protege, me guarda e tal. E de repente acenderam umas lanternas ali na casa, a menina estava caída no chão, né, meia mole, cheguei perto dela com um certo receio, né, tipo assim, você cutuca com um pau primeiro, né, a distância, mas ela estava normal, não estava mais possessa, chorou, e aí eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tábua Ouija, né, e ela passou um pouco dos limites ali, aí a gente orou por ela, tudo, e foi de boa. Por isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio, já te falei. Eu não faço brincadeira do copo. É zica. Não faço, pra quê? O pessoal no chat aqui tá chamando o Daniel de John Constantino e Tupiniquim. Cara! Pois é, Tupiniquim. Ou ele expulsava o demônio na palavra, ou então no Kung Fu, velho. Já pensou, cara, chegando no... É o John Constantino. Mas o demônio é forte, meu. É?